Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos iniciar aqui mais uma aula do Projeto Estúdio com o autor. Vou conversar aqui um pouquinho, enquanto ele também não chama o meu convidado, que é o colega, um procurador federal que trabalha na Procuradoria-Geral do INSS em Brasília, que é o Alexandre Moraes. Não é o ministro não, viu? Normalmente é confundido com o ministro. O Moraes dele é com I, o do ministro é com E, tá? Só algumas coisas preliminares. O tema de hoje é um tema muito importante, julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a reafirmação judicial da DER, tema 995 do STJ, que teve inclusive alguns esclarecimentos recentes em embargos de declaração. Deixa eu ver se eu consigo já aqui a edição do Alexandre. Vamos ver. Pronto. Boa noite, Alexandre. Tudo jóia? Boa noite, professor Frederico. Professor nada, professor aqui hoje é você, vamos explorar os seus conhecimentos. Bom, pessoal, o Alexandre é meu colega de trabalho. Hoje eu posso ser até que é meu chefe também, né? Na Procuradoria-Geral do INSS em Brasília, eu auxilio, né? Na verdade, ele tem a função principal de coordenar a parte de contencioso judicial, que é o alinhamento com a Procuradoria-Geral Federal. Para quem não conhece a carreira de procurador federal, isso é interessante. Nós temos a representação judicial do INSS, feita pela PGF, que é a Procuradoria-Geral Federal, e nós temos a PFE, a Procuradoria Federal Especializada do INSS, que faz a parte de consultoria, sendo que nessa consultoria tem lá em Brasília, vinculado à Coordenação Geral de Benefícios, que é o coordenador Alan, um amigo pessoal meu já há muito tempo, tem o contencioso e o consultivo. Eu trabalho tanto no contencioso, tenho uma perna em cada um, e o chefe do contencioso é o Alexandre, que faz a interligação com a PGF na questão das teses de defesa do INSS, principalmente em tribunais superiores, né? E a gente vai trabalhar hoje com justamente um tema que é fundamental se conhecer para exercer profissionalmente o direito previdenciário, não só no processo judicial, como também no processo administrativo, porque a tese da reafirmação da DR, data de entrada do requerimento, surgiu no processo administrativo por iniciativa do INSS e foi estendida pelo STJ para o processo judicial. Quer começar, Alexandre, falando algumas considerações preliminares? Sim, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todo mundo que nos assiste. É uma grande honra estar participando aqui dessa live previdenciária do nosso mestre Frederico Amado. Estou à disposição para debatermos ou conversarmos com quem nos assiste sobre esse tema tão recente e interessante que é a reafirmação da DER. A tese da reafirmação da DER em si, ela, como o professor Frederico disse, ela surge por um pronunciamento ou entendimento, uma postura do próprio INSS. Na IN, no caso a IN 77, atualmente, no artigo 690, ela já traz essa possibilidade de reafirmação da DER no processo administrativo. Joia. Antes da gente começar, pessoal, eu bloqueei os comentários, não porque eu não gosto, eu adoro comentários, mas é porque vocês sabem que a gente tem em torno de entre 1.000 e 1.500 pessoas no total aqui, em cada live tem variado, e se eu abrir os comentários, ela trava, e aí acaba sendo ruim, mas o e-mail está aberto aqui, já chegou até um e-mail, daqui a pouco eu vou começar a responder alguns, que é o professorfredericoamado@gmail.com. Repito, professorfredericoamado@gmail.com. Já tem até um e-mail que chegou antes da gente começar a live, a aluna pontual, às 20 horas certinho, chegou o e-mail. E no final a gente vai divulgar o cupom do livro do curso de Direito e Processo Previdenciário, que vai ser válido. Vai ser desconto tradicional de R$30, o livro sai de R$ 239,90 por R$ 209,90 do site da editora Juspódio. A gente vai divulgar o cupom às 21 horas e a promoção de sempre, toda quarta-feira, vai ser válida até às 23 horas. Vejam, como é que a gente vai ordenar aqui? E tem muita gente que não consegue, não sabe ainda, conceitualmente, o que é uma reafirmação da data de entrada do requerimento. Então a gente vai meio que fazer uma introdução, a gente debate depois,
o que é a DER reafirmada, quais são as situações de cabimento, para depois a gente entrar na tese do STJ. Eu acho que além de analisar o Instituto e ver a sua origem, o mais importante hoje, do que a nossa opinião, é delimitar o que é que o Superior Tribunal de Justiça definiu, e eu aqui já registrei 8 premissas, eu consegui extrair da decisão principal e do julgamento dos embargos de declaração agora há poucos dias atrás, 8 conclusões, 8 pilares da reafirmação judicial da DER, com base no tema 995 do Superior Tribunal de Justiça, para que as pessoas que estão assistindo, tem colegas assistindo, tem advogados privados, tem o pessoal até do Conselho de Recursos da Previdência também, para que o previdenciarista que está assistindo, independentemente da função que desenvolva, e todas são igualmente dignas e importantes, diga-se de passagem, saiba se portar num processo administrativo e judicial previdenciário. Bom, a reafirmação da entrada do requerimento administrativo é um instituto, conforme o Alexandre citou, foi criado por iniciativa do INSS. Digo mais, se não fosse esse artigo, Alexandre, 690 da IN 77/2015, por certo, o STJ não teria acolhido a tese. Porque o grande argumento de acolhimento da tese pelo STJ foi o INSS faz a reafirmação na via administrativa. INSS, se você faz, eu, STJ, vou fazer também no processo judicial. No fundo, eu acho que o grande argumento acabou sendo esse. E é um instituto que decorre do princípio da economicidade, do aproveitamento do ato jurídico. Posso afirmar que a reafirmação da DER, no âmbito do processo administrativo, pelo menos, tem como desiderato evitar a reabertura de um novo processo administrativo previdenciário, acaso na DER, data de entrada do requerimento originária, o segurado não tinha os requisitos para o benefício, mas acabou completando-os no curso do processo. O que é que diz? Rapaz, eu estou ficando velho de perto agora, Alexandre, tem que tirar o óculos. A idade, os 40 anos, o preço dos 40 anos. O artigo, você vai chegar lá, fique tranquilo. O artigo 690 da IN 77 fala o seguinte: se durante a análise do requerimento for verificado que na DR, data de entrada do requerimento, o segurado não satisfazia requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade da reafirmação da DR, exigindo para sua efetivação a expressa concordância por escrito. E o parágrafo único diz que o disposto no caput aplica-se a todas as situações em que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado. Podemos afirmar, como tem aqui o deve, que a natureza jurídica da reafirmação administrativa da DR não é de uma discricionariedade administrativa, é um direito do segurado. Agora, o servidor só pode fazê-lo se o segurado tiver a quiescência expressa, que hoje no processo digital tem uma opção de marcação do requerimento lá, se quer a reafirmação da DER ou não. Então, por exemplo, o segurado pediu uma aposentadoria programada em janeiro de 2019. E aí, pela fila que o INSS ainda enfrenta, e que eu acho que com esse concurso temporário e com a redução de requerimento, depois que passou a reforma, a coisa a gente deve melhorar, embora essa pandemia também tenha atrapalhado a vida de todo mundo. E aí, quando ele requereu, em janeiro de 2019, ele não tinha os requisitos. Ele achava que tinha, mas não tinha. E o INSS despachou esse processo em agosto de 2019. Só que ele não tinha os requisitos em janeiro de 2019. Considerando a DR originária, o servidor iria indeferir. Mas vamos supor que em junho de 2019 ele implementou os requisitos. Aí o servidor notifica, no caso hoje do digital já tem a opção automática, aí vai reafirmar a DR para junho de 2019, evitando que haja prejuízo para o segurado. Porque se ele fizer outro requerimento lá na frente, ele vai perder esse atrasado. Aqui não, ele ganha a partir da reafirmação em junho. E para o INSS é bom também, porque evita um segundo processo administrativo. Então, foi assim que surgiu a reafirmação da DER, dentro do processo administrativo previdenciário. Não tem lei expressa, não tem decreto expresso, foi uma criação, inclusive, positiva do INSS dentro da IN 77/2015. Alguma consideração aqui, Alexandre? Não. Em relação a...
A reafirmação na via administrativa? Eu acho que você já expôs que a ideia é você ter uma economia para a administração pública e até garantir uma prestação da proteção previdenciária na forma mais ágil possível, dentro do controle da separação dos poderes, vamos assim dizer. Se a função do INSS é garantir a proteção previdenciária concedendo benefício, se no decorrer do processo administrativo, veja que ele ainda não se encerrou, no decorrer dele, você identifica que o segurado ele preenche os requisitos em um momento posterior àquele definido na sua DE originária, mais do que justo que se garanta ao segurado essa proteção a partir daquele momento. Exato. Embora o artigo 690 não diga o momento da reafirmação, o INSS tem aplicado, inclusive, né, a reafirmação a partir do momento do implemento do respectivo direito. A IN é omissa para o momento da reafirmação administrativa, mas a melhor posição é aquela que acaba sendo favorável ao segurado e que é, inclusive, também aplicada no processo administrativo previdenciário, até consultamos recentemente isso, que você implementa para o momento você reafirma para o momento em que o segurado ele vai implementar os requisitos. Agora, evidentemente, que se no dia da decisão administrativa não tiver implementado, o servidor vai acabar indeferindo. E aí, a gente ainda dentro do processo administrativo previdenciário, vem numa outra situação, Alexandre. A questão da reafirmação da DR, não no INSS, mas na Junta ou na Câmara do Conselho de Recursos da Previdência Social, em sede de recurso administrativo. Você tem algum posicionamento a respeito disso? Pensa algo da reafirmação no recurso? Eu confesso que eu não sei se o Conselho ele trata isso de forma expressa, mas me parece que seria algo extremamente, vamos dizer assim, eficiente para a administração pública, se o Conselho, porque você tem o processo administrativo em continuidade ainda. Você tem as fases recursais, ela compõe um caminho a ser percorrido de um mesmo processo. Daí eu não vejo por que o Conselho, eventualmente, não acolher essa possibilidade e garantir ao segurado, até dentro de uma lógica muito cara hoje em dia, que é a desjudicialização. É você tentar resolver as contendas, os imbróglios do processo administrativo, ainda na esfera administrativa, antes de chegar ao judiciário. Exato. E assim, eu até coloco no livro, quem está... Eu estudo com o autor. A gente está trabalhando aqui com a reafirmação judicial, pessoal. Página 1090, 1091 e 1092. Basicamente, são essas três páginas da reafirmação judicial da DEC. 1090, 1091 e 1092. Eu não vi nenhum julgamento, mas deve ter uns 6 meses, eu perguntei ao presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, que também é professor, que é o Marcelo Bossi, ele disse que tem precedente lá de reafirmação administrativa da DR, o que eu acho correto. Então ainda tem essa situação, porque se o INSS indeferir um benefício, porque no dia do indeferimento não tinha os requisitos, e o segurado entende que tinha, e ele recorre para uma junta, por exemplo, um recurso ordinário de 30 dias, e a junta verifica que, de fato, o INSS estava certo em deferir. Mas durante o trâmite do processo na junta, ele reuniu os requisitos. E aí, a junta de recursos do Conselho pode reafirmar a DR em sede de recurso administrativo, o que acaba sendo interessante também, porque evita uma ação judicial, de certa forma, né? Sim. Então, assim, a tendência é que esse segurado, o dependente da situação, no processo administrativo, se ele não tiver êxito, que ele vá tentar a sorte judicialmente. Então, a reafirmação dentro do recurso administrativo, dentro do processo em 2º grau ou 3º grau lá na junta ou na Câmara, tem essa situação também de prevenir uma ação judicial. Então, pessoal, assim nasceu a tese da reafirmação da DR, no processo administrativo previdenciário. E aí a gente vai evoluir. O STJ e a TNU já tinham precedentes favoráveis no processo judicial. E eu tenho uma posição intermediária no livro, porque eu tenho um grande medo da reafirmação judicial da DR, que é ter uma judicialização desnecessária. Por quê? Porque eu já vi processos na prática previdenciária de que o benefício foi indeferido há 5, 7 anos atrás. E aí depois entrou com ação judicial. E aí o requisito só foi cumprido anos depois do indeferimento.
E aí, a tese que o INSS levou, inclusive a STJ, que não foi acolhida, pelo menos não de modo direto, que é uma tese, inclusive, que eu simpatizo, que eu sustento, é que a reafirmação judicial da DER seria uma ofensa ao prévio requerimento administrativo, conforme o Supremo Tribunal Federal entendeu como pressuposto para propor ação judicial. Porque, nesse caso, se houve, vamos supor, um indeferimento em 2015, o segurado entrou com ação em 2020, aí o juiz vai ver, não, mas ele negou em 2015, mas ele não tinha direito em 2015, né? Isso está certo. Mas em 2019 ele implementou os requisitos, aí teria que ter um novo requerimento administrativo sob pena de extinguir a ação judicial. Mas já vamos tratar disso. Esse foi um ponto que não foi diretamente, ao menos, acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça. O tema 995, no seu julgamento originário, esse julgamento, ele aconteceu em 23 de outubro de 2019 e, para os alunos que não acompanharam, a tese firmada foi a seguinte: é possível a reafirmação da DER, data de entrada do requerimento, para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional, nas instâncias ordinárias, nos termos dos artigos 493 e 933 do CPC de 2015, observada a causa de pedir. Veja bem, quando a reafirmação ocorre dentro do processo judicial, é corretíssima. O cidadão ajuizou a ação, achava que tinha direito desde a DR, não tinha, e no curso do processo judicial, ele formou direito. O problema é quando a reafirmação é para antes do processo judicial. Esse que é o X da questão, que a gente vai chegar lá, do recente embargo de declaração julgado pelo STJ. Imagine que o segurado pediu o benefício em 2015 e demandou judicialmente em 2020. E aí o juiz viu que ele implementou os requisitos não no curso do processo judicial, mas em 2018. E aí, quando ele ajuizou a ação em 2020, ele não fez um novo requerimento administrativo, que seria um dos motivos dessa tese poder gerar judicialização, mas, por outro lado, a tese atende ao princípio do aproveitamento do processo judicial, porque o processo já vai estar instaurado de toda forma. Para não ler a decisão e deixar a tese, Alexandre, para a gente debater ponto por ponto, desse julgamento originário, eu consegui extrair 5 premissas, e dos embargos de declaração da semana retrasada, mais 3. A primeira premissa do tema 995 foi a seguinte: que o STJ admitiu a tese da reafirmação da DER, em detrimento da tese da necessidade de novo requerimento administrativo, desde que fato novo não altere os limites objetivos da demanda. Teve essa ressalva. O STJ não admitiu a tese, mas sem ampliar o limite objetivo, que basicamente acaba sendo a parte de pedido, né? Como é que você interpreta isso, não alterar o limite objetivo da demanda? Na verdade, você tem uma discussão um pouco tormentosa quando você tem que conciliar a estreita via do pedido de benefício que está sendo apresentado em juízo com os fundamentos que levam à concessão desse benefício. Vejam que o voto do ministro Mauro Campbell, quando ele leva a julgamento para plenário, ele fala que você tem que ter uma pertinência temática. Você não pode fugir das estritas vias levadas à apreciação do judiciário, sob pena de você também fugir de outro princípio processual, que é o da estabilização da demanda. Então, eu preciso ter pertinência entre os fatos levados ao judiciário e uma estrita correlação com o pedido, sob pena de não se aplicar a tese. Perfeito. Agora, sabe qual é a situação? A tese basicamente é construída sobre aposentadoria por tempo de contribuição. E eu acho que o STJ ele não viu essa situação de aumentar o volume de processos judiciais. Porque nada impede, na minha opinião, partindo da premissa que a tese passou, com as minhas ressalvas pessoais de professor, que eu tenho, que estou no meu livro, nas minhas aulas, né? Aqui a gente não está como procurador, aqui são 20 horas e 30 minutos, amanhã é feriado, a gente está falando como professor, abstratamente, sem comentar casos concretos, como procuradores nós não podemos. Mas se a tese passou para uma aposentadoria por tempo de contribuição, a tese também não cabe para auxílio-doença?
Essa que é a situação. O cidadão requereu auxílio-doença, achava que estava incapacitado, não estava. E depois ele judicializou e o perito judicial falou, não, ele não estava incapaz no requerimento não, mas ele se incapacitou no curso do processo judicial. Em tese, o tema 995 poderia se aplicar. E eu ainda tenho um ponto, Fred, que é importante. Obviamente que é importante repisar que não estamos aqui dando uma posição institucional, estamos falando uma posição de colegas, pessoal, mas quanto ao julgamento do recurso extraordinário do prévio requerimento, num dos embargos de declaração, o ministro Barroso, ele apontou em certa passagem que novos fatos, novos documentos que garantissem ao segurado o benefício exigiriam um novo requerimento. Daí que me parece que a tese do INSS, a tese do STJ, a princípio, ela poderia violar a tese definida pelo Supremo do prévio requerimento. Porque nesse momento, mesmo no momento da aposentadoria por tempo de contribuição, se eu estou incorporando novos tempos que não foram objetos de apreciação pelo INSS, eu estou tolhendo o poder de decisão do próprio INSS. Se o segurado tivesse procurado o INSS, no exemplo que você usou, 2015 para encher em 2018, e ele apresentasse o requerimento em 2018, o INSS poderia ter concedido o benefício, obviamente, para encher os requisitos legais. Eu acho que o STJ não previu que essa tese pode ser utilizada para benefício por incapacidade. E aí vamos aguardar o futuro. Está no meu livro. Eu só admito a tese quando tem erro administrativo. Quando, por exemplo, embora o juiz reafirme a DR, mas o INSS considerou um tempo de contribuição menor do que o que efetivamente existia. Essa é a minha tese pessoal, não tem nada a ver com ser procurador. Está no meu livro, está nas minhas aulas, porque eu tenho receio, de fato, de ter muita demanda judicial desnecessária. Embora, vamos falar isso daqui a pouco, eu acho que o STJ enxergou isso na parte de embargos, quando fixou que não vai ter atrasados do ajuizamento, que em parte mata a tese, mas a gente vai chegar lá. A gente está ainda no julgamento do tema principal sem seus embargos de declaração. A segunda premissa foi a reafirmação da DR dar-se-á para o momento da implementação dos requisitos. Tinha também essa situação de qual era o termo da reafirmação da DR. O STJ afirmou que é o momento da implementação do requisito do benefício. Isso ficou claro aqui no julgamento. O terceiro ponto é que só cabe nas instâncias ordinárias. Isso é interessante. O STJ só admite que o juiz de primeiro grau ou o tribunal, ou se for juizado turma recursal, reafirme a DR. As instâncias de recursos extraordinários, que no juizado são pedindo informização para a turma regional, para a turma nacional, pedindo informização para o STJ, e ainda o recurso especial do rito comum, e no GF, no rito comum, recurso extraordinário. Nesses recursos com causa de pedido tarifada, não vai caber reafirmação judicial da DR. Então, o segurado ele vai ter que implementar os requisitos, no máximo, até o julgamento em segundo grau do recurso inominado no GF ou da apelação no rito comum. Se ele implementar os requisitos para estiver na STJ, por exemplo, não vai caber a reafirmação da DR. Com isso, a STJ saiu de baixo, né? Saiu de baixo. Jogou pro juiz de primeiro grau e pro tribunal. Pode, mas eu não reafirmo, não. Reafirme aí embaixo. No fundo foi isso. Mas de forma, vamos dizer assim, um fundamento técnico que eu acho razoável do julgamento do STJ é porque ele deixou essa apreciação para as instâncias que podem se debruçar sobre as provas. A partir do momento que eu admitisse uma reafirmação da DR na esfera extraordinária, vamos assim chamar, você tolheria o direito da autarquia, por exemplo, de eventualmente você fazer análise probatória. O próprio tribunal, na esfera extraordinária, ele não podia se debruçar sobre provas propriamente ditas, revolver as provas para efetivamente analisar se o segurado tem direito ou não. Então, me pareceu razoável essa posição do STJ. Mas poderia ser uma tese de direito só, que não demandasse reapreciação de provas, né? Aí caberia, né? Porque nem toda tese que chega lá em cima vai ter muita situação que não demanda reapreciação. Mas tudo bem. A gente está aqui mais debatendo STJ, então só cabe em primeiro grau e em apelação o recurso nominado. Não cabe nas instâncias superiores, TRU, TNU, STJ e Supremo Tribunal Federal.
Uma outra premissa é que houve dispensa do INSS do ônus da sucumbência, mas apenas se a autarquia reconhecer a procedência do pedido. Então, não tem honorários sucumbenciais no GEF em primeiro grau, mas em segundo tem. Isso aqui é mais para o rito comum. Se for uma demanda no rito comum e o INSS não contestar e reconhecer o pedido, o juiz não vai condenar o INSS em honorários advocatícios. Basicamente, essas são as premissas principais. O pessoal, já chegaram 5 mensagens aqui, a gente vai responder as 5 mensagens. Vamos trabalhar primeiro com a base teórica aqui, porque tem 1 hora, Alexandre. A primeira live que eu fiz aqui, eu não sou acostumado a fazer live, eu não sabia que era 1 hora. Aí quando bateu aqui 30, 29, 28, eu tive que acabar correndo, eu não sabia que. Ninguém na editora Juspod tinha me avisado que era 1 hora, porque eu não sou tão habituado a fazer live. A gente não tem tempo para fazer live, a gente não pode fazer muita live, não dá, né? Mas aí o que aconteceu? O INSS embargou a decisão do STJ e os embargos foram julgados agora, em 19 de maio, e foram publicados em 21 de maio. E o que eu achei interessante desses embargos, inclusive lendo os votos, foram que outras 3 premissas foram fixadas. A primeira delas, que tinha, de fato... O interessante é que o STJ disse que conheceu dos embargos, mas negou o provimento, dizendo que não tinha omissão, mas esclareceu algumas coisas. Então, no fundo, ele esclareceu alguns pontos. O STJ disse que cabe reafirmação da DER judicial de ofício, tá? Então, não é necessário que o segurado peça expressamente, cabe o juiz de ofício reafirmar a DR. Eu acho, pelo menos, que o juiz tem que ter o cuidado de ver se o segurado tem interesse, porque a depender do caso concreto, pode ser que ele não tenha interesse no benefício reafirmado. Então, acho que o juiz tem que ter esse cuidado. A questão dos juros de mora, o INSS só vai pagar juros de mora se ele não implantar a ordem judicial em 45 dias. Então, vamos supor, o juiz manda implantar o benefício com base na reafirmação judicial da DR. Se o INSS implantar em até 45 dias, não corre juros moratórios. Se o INSS atrasar, do que romper, do que ultrapassar 45 dias, aí vai correr juros de mora. E o ponto mais polêmico de todos, que deu digamos assim, uma amarrada na tese, que a tese da reafirmação judicial da DER não gerará parcelas atrasadas para a data anterior ao dia do ajuizamento da ação. Eu vou ler, inclusive, aqui, expressamente, quando você pega o julgado no site do STJ dos embargos de declaração, aí tem os tópicos do julgado que são 6, e lá embaixo tem informações complementares à ementa, tá? Nós estamos aqui, para quem quiser entrar no STJ e olhar, embargo de declaração no recurso especial 17.27.069. Embargo de declaração no RESP 17.27.069. E lá na parte final tem informações complementares à ementa. A reafirmação da DR poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na inicial. Existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício daquele requerido, bem como poderá determinar a DR. Então, essa parte de ofício ficou na informação complementar. E quando a gente abre o voto do ministro Mauro Campbell, que foi o voto acolhido, tem um parágrafo que diz o seguinte, abre aspas, no caso da reafirmação da DER, conforme delimitado no acórdão embargado, o direito é reconhecido no curso do processo, não havendo que se falar em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação. Então, veja, aquele caso que a gente deu, Alexandre, o segurado pediu no INSS em 2015, foi negado. Aí ele implementou os requisitos em 2018 e entrou com ação judicial em 2020, porque ele acreditava que tinha o direito desde 2015. Nesse caso, mesmo tendo implementado os requisitos em 2018, o termo inicial do pagamento dos efeitos financeiros vai ser o dia do ajuizamento da ação. Ele fica sem receber esses 2 anos. E assim, tem um motivo técnico para isso. Porque depois que ele implementou o requisito em 2018, ele não pediu nada ao INSS. O primeiro pedido que ele fez foi diretamente na Justiça. E aí é diferenciar o dia que forma o direito adquirido da data do benefício, que é o momento que ele faz o requerimento. Nesse caso, o requerimento judicial direto. Então, tecnicamente, a meu ver, o STJ está correto. Não, o que você pensa aí a respeito? Não, me parece que a decisão ela mantém uma coerência
Até porque a admissão da reafirmação da DER parte de uma premissa, que é a premissa de que o ato de indeferimento do INSS foi um ato lícito e correto. Então, somente com o ajuizamento da ação é que você estaria novamente postulando via Poder Judiciário o benefício que teria se implementado em momento posterior ao primeiro requerimento. Então, nada mais justo de que não se impute à autarquia uma responsabilidade por pagamentos atrasados quando sequer ela foi instada a conceder o benefício. É importante sempre frisar que o preenchimento dos requisitos não necessariamente garante os efeitos financeiros. É um direito fundamental do segurado, mas que exige que ele postule. Me parece, assim, tecnicamente falando, que no final, eu acho que ficou uma decisão 50% para cada lado. Não sei se você vê assim. E sim, parece que ficou 50% para o segurado e 50% para o INSS, entendeu? Ainda que você tenha um pouco de fragilizado a tese do prévio requerimento, enfim, que vai permitir levar ao judiciário demandas diretamente. Por outro lado, eventualmente, essa limitação faz com que o segurado postule, enfim. Você tem pesos para um lado e para o outro. E, Fred, eu ainda tenho um ponto que eu acho que merece atenção, é que quando você falou na questão dos honorários ou da aceitação do INSS, do que decorre do próprio código, da construção do Código de Processo Civil, é que é necessário oportunizar o contraditório no momento que se identifica esse direito à reafirmação, e a partir daí, se o INSS concorda com a concessão do benefício, você não teria condenação em honorário de sucumbência. Então, você tem a correlação entre contraditório e o afastamento da condenação em sucumbência. Porque o INSS não pode ser surpreendido na sentença com a reafirmação sem ter um despacho antes, que seria quebra de contraditório. Mas me parece que ficou 50% para cada lado, mas os alunos que estão assistindo não acabou, porque tem um outro embargo de declaração da parte contrária ao INSS, e também a gente não sabe se vai ter recurso extraordinário. Então, assim, existe também a possibilidade de ter algum recurso extraordinário, ou da parte contrária, ou até mesmo do INSS envolvendo o tema, né? Então, assim, não está transitado em julgado a tese ela ainda pode ter algum tipo de modificação, a exemplo de cabimento ou de conhecimento com mudança de um recurso extraordinário. Então, não morreu ainda o assunto, né? Não morreu ainda. O STJ ele tem um posicionamento de âmbito infraconstitucional. Existe, já consta no site do STJ que foram apresentados embargos de declaração. Certamente o STJ vai ter que apreciar essas razões, avaliar a pertinência ou não, e eventualmente, após esse julgado, a gente ainda teria a possibilidade de, eventualmente, o INSS, ou, enfim, apresentar o recurso extraordinário. Pois é, ainda tem isso. Bom, a gente tem aqui algumas. A primeira pergunta que eu abri aqui da Rafaela Azevedo não é uma pergunta, não é elogio, diz que você é muito mais bonito que o ministro Alexandre de Moraes, que você é um pão. Rapaz, ela deve ser antiga, porque pão é uma expressão bem antiga que minha mãe utilizava, viu? O elogio, acho que obrigado, sua esposa não está aí perto, não, né? Não. Cuidado, ele depois vai tomar porrada depois que terminar a transmissão. O rapaz é casado, minha filha, deixa quieto, viu? Antes de eu ler as demais, essa aula da reafirmação judicial da DER, inclusive, eu vou gravar amanhã no feriado. Quem faz o curso de prática previdenciária 90 horas, a gente está no módulo 13, que é o penúltimo, tá? Nós postamos algumas aulas hoje, que eu gravei ontem, e amanhã eu vou gravar reafirmação judicial da DER, inclusive está me ajudando aqui no debate. Eu vou gravar a readequação dos tetos, desaposentação direta e a desaposentação indireta que está pendente de julgamento. Amanhã eu vou passar o dia gravando aula aqui, terminando aquele parecer lá da Procuradoria. Então amanhã a gente vai ter de noite a postagem de novas aulas na disciplina 13 de cálculos previdenciários e revisão de renda mensal. Já passamos são 170 e poucas aulas. A gente vai fechar o curso de prática 2020 com apenas 200 aulas, 14 de Maciel e 186 aulas minhas. Até 20 de junho a gente consegue terminar o curso de prática previdenciária. Mas deixa eu começar aqui, e lembrando que no final eu vou passar o cupom do livro, viu? Para quem entrou depois, de 21 às 23 horas, o curso de Direito e Processo Previdenciário, um livro base aqui,
ele vai ter o desconto extra de R$ 30. Vamos começar aqui. Depois do elogio aqui ao Alexandre, Efigênia Tavares. Quando se apresenta recurso para a turma recursal, já é necessário dizer expressamente qual data que pretende a reafirmação e, se não disser, o que define qual será a data. Vejam, o STJ diz que a reafirmação é para o momento do implemento dos requisitos. É porque essa foi a segunda dúvida, foi que chegou logo no começo. Então não precisa dizer qual é a data. Você nem precisa pedir a reafirmação no recurso, porque o STJ entende que ela cabe de ofício. A segunda, Fred, manda o cupom da Só para, em complemento a isso que você falou, acho assim, que não é necessário, o STJ já disse que é de ofício, mas obviamente para o advogado que está pleiteando um benefício e ele vislumbra de pronto que eventualmente já tem a reafirmação da DE, eu acho que é pertinente que o advogado já aponte isso, sob pena de que a turma recursal não identifique e simplesmente julgue improcedente, por exemplo. E chamar atenção, porque de repente pode passar batido na turma recursal. E aí ele já chama, se não tiver o direito aqui, já teve o direito, ou então ele pode prever. O direito vai ser formado, contribuindo, daqui a 3 meses ele vai ver. Esse processo não vai ser julgado em 3 meses. Então ele já estima, pode ser que ele estime a reafirmação. Ele veja, na sentença não tem os requisitos. Mas daqui, se o recurso não for provido, como pedido supletivo, daqui a 3 meses vai ter o requisito. E aí, de fato, o advogado, fazendo isso, ele vai ter uma atuação melhor. O George Frederico Beltmüller Rocha Benes manda cupom da sinopse. Ô, meu amigo, é só desse livro verde. A editora está fazendo aí. Fique ligado no Instagram quando sair as promoções gerais. Liana Gouveia. É possível reafirmar a DR em sede judicial para data de vigência da emenda 103, no caso que o segurado implementou os requisitos da aposentadoria até a referida data, mas ingressou com o processo administrativo antes do marco? Alexandre, aquilo que a gente estava discutindo, né? Quer responder? Não, pode responder, fica à vontade. Mas assim, eu acho que o que importa não é eventuais mudanças de regime jurídico e etc. O que importa é preencher os requisitos e reafirmar a DE. O que não se pode, por exemplo, é querer aplicar a emenda constitucional para o momento anterior à sua vigência. Aí não teria o menor cabimento, né? Perfeito. É aquela situação. A pessoa pediu em março de 2019, o INSS não julgou antes da emenda por causa da fila. E aí se viu no caso concreto que a regra da emenda é melhor do que a regra antiga. O cálculo do benefício é melhor. Acontece isso? Tá. Alguns casos está acontecendo que a regra de cálculo da emenda, como professor, que agora não tem fator previdenciário na regra nova, uma regra de descarte mais favorável, tem segurado que pegando regra de transição da emenda 103, com cálculo pela regra nova do 26 da emenda, a renda é melhor. Aí, nesse caso, como ele não pode aplicar a regra da emenda que entrou em vigor em 13 de novembro de 2019 e aproveitar uma DER do início de 2019, aí reafirmaria a DR para o dia da publicação da emenda, 13 de 11 de 2019. Essa aqui é a situação que deve ser feito dessa forma, a meu ver. Tá bom, Liana? Sua dúvida foi muito inteligente, por sinal. A gente já tinha até conversado sobre isso. Janaína Paiva de Souza. A não interposição do recurso administrativo, requerendo reafirmação da DR, seria um óbice ao ingresso judicial quando o segurado possuía os requisitos no momento anterior do indeferimento? Não. É cabível já a ação judicial sem recurso administrativo. Em nenhum momento o tema 995 no STJ foi colocado o pedido de reafirmação em recurso administrativo como condição para a reafirmação judicial. Então, aqui está claro, o STJ não tem essa exigência. Carmen Lúcia, rapaz, tem Alexandre de Moraes aqui e Carmen Lúcia mandando mensagem, sem brincadeira nenhuma. Coincidência, né? Se a reafirmação da DER durante a análise do processo administrativo, por exemplo, em fevereiro de 2019, uma análise em maio de 2019, o juiz reconheceu um período especial e o segurado completou a aposentadoria de 95 pontos em 1 de 5 de 2019. A ação foi ajuizada, por exemplo, em julho de 2019. Ele receberá os atrasados. Vejam, na reafirmação judicial da DER, a tese do STJ é que o termo inicial dos efeitos financeiros é a data do ajuizamento da ação. Então, se você for a manejar
a tese da reafirmação judicial da DER, nessa situação, você só vai conseguir os atrasados a partir do ajuizamento da ação judicial. Por outro lado, se você demonstrar que já tinha requisito antes do dia que o INSS indeferiu, aí a sua tese é de aplicação da reafirmação administrativa da DER, com base no artigo 690, invocar a própria norma do INSS, e nesse caso vai gerar o atrasado, porque o próprio INSS reconhece o direito a esse atrasado dentro do artigo 690 da IN 77/2015. A Andréia Lima Cerqueira: caso o requerente tenha implementado requisitos e o processo está em uma turma recursal do JEF, contudo, deve o advogado atravessar a petição sinalizando que ele já tem os requisitos ou será feito de ofício? Embora o STJ admita de ofício aquilo que você falou, Alexandre, pode ser que o julgador não veja isso, né? Sim. Se ele não... E aí... Já era. Eu acho que o mais interessante seria, eventualmente, se o advogado vislumbra isso, a melhor forma é a cooperação no processo civil, né? Então... Exatamente. E tem um detalhe, porque como a reafirmação só cabe até aí, não cabe em recurso para cima, não vai poder ser feito, né? No máximo aí, embargar de declaração para reafirmar judicialmente a DR. É o que se pode tentar, né? É o que se pode tentar. Ainda tem um detalhe também, embora o juiz possa fazer de ofício, a turma recursar ao tribunal, tem que verificar também se o segurado tem interesse, porque a reafirmação é um direito dele. É aquela situação do juiz conceder um benefício diferente, no caso com uma DIB diferente, tem que ver se o segurado tem interesse, ele não é obrigado a ter a reafirmação da DR. Pode ser que para ele não seja conveniente. Tiago Nóbrega, de Patos, na Paraíba, aí, ó, Alexandre. Só tem nordestino aqui. Alexandre é do Rio Grande do Norte e eu sou da Bahia. No caso que a hipótese de reafirmação da DR tenha ocorrido durante o processo administrativo e o servidor não tenha dado a oportunidade ao segurado de manifestar e indeferir o benefício, nesse caso, cabe os efeitos financeiros. Tem um detalhe, Tiago. Antes do processo digital, o servidor abrir a exigência. Mas agora, no processo digital, você pegar o meu INSS ou o SAG do advogado, vai ter um campo lá para reafirmação da DR. Já tem que colocar. Então, quando se pede o benefício hoje no INSS digital, tem que colocar se quer a reafirmação da DR ou não. Se foi colocado o que quer, o servidor vai reafirmar. Se não foi colocado, significa que o segurado não tem interesse na reafirmação. Então, no processo, quando era físico, o servidor abria exigência. Mas agora, no digital, não, já tem a opção. Se ele quer a reafirmação ou se não quer. E aí, se não está marcada a reafirmação, é porque ele não teve interesse, aí o servidor vai indeferir o benefício. Não sei se o Alexandre concorda comigo. Não, sim, eu acho que até partindo da própria estrutura e da ideia da reafirmação da DR. Ela é um direito que depende da aquiescência do segurado. Se o segurado no processo digital ele já tem a ferramenta para indicar desejo ou não, então me parece que isso vai fazer diferença na definição e na decisão administrativa. E aí chama a atenção que o requerimento feito pelo próprio segurado, ele nem sabe o que é isso. E muitas vezes não clica, né? Porque quando é o advogado, ele não tem nem desculpa. O advogado previdenciarista tem que saber o que é isso. Se não sabe o que é isso, tem que estudar antes de entrar com o pedido. Então, mas todo advogado previdenciarista sabe o que é uma reafirmação da DR. Mas às vezes o segurado entrou sozinho no meu INSS, não clicou na opção de reafirmação administrativa da DR e vai ter o benefício indeferido nessa situação, né? Sim. Então, assim, tem que ter, na hora de preencher o requerimento, tem que ter muito cuidado, muita cautela para poder não ter nenhuma informação errada. Chegou aqui mais uma dúvida da Marina Vieira. Em uma demanda para a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, é possível reafirmar a DER para conceder a aposentadoria por idade? Se ao longo do processo ele complete a idade, sim, porque são benefícios do mesmo grupo. A própria IN 77 prevê que a aposentadoria especial, tempo de contribuição e idade são aposentadorias do mesmo grupo, e aí cabe ao INSS conceder o melhor benefício. Então, nesse caso, caberia reafirmação da DR, mesmo tendo havido requerimento de uma por tempo de contribuição para uma por idade, porque são benefícios do mesmo grupo. Concorda, meu amigo? Concordo, professor Federico.
Me parece que até o ministro Mauro, quando do julgamento, ele trata também, ele passeia pela jurisprudência do STJ quando trata da concessão de benefício diverso, né? Em determinada passagem do voto, ele traz isso. E aí você só teria que ter essa correlação, vamos dizer, se você tem o mesmo grupo, se eu estou tratando de uma aposentadoria por tempo de contribuir, uma aposentadoria especial, e eventualmente eu não preenchi, mas com a conversão de tempo, o reconhecimento, consigo uma aposentadoria por tempo de contribuição, eu acho que tendo uma correlação, uma correspondência entre os benefícios, estariam atendidos dentro da decisão do STJ. Bom, eu acho que a gente já chegou aqui na parte final. Eu queria, antes de fazer as minhas considerações aqui por último, queria agradecer ao Alexandre. Depois de um dia todo de trabalho, de umas 5 reuniões aí pelo menos, hoje, arrumou um tempinho aí, na véspera do feriado, né? De 11 de junho, para a gente bater um papo aqui. Agradecer imensamente a colaboração que você deu aí. Os alunos com certeza estão felizes para a nossa explanação, e quem não tinha a noção do que era a tese e as situações de aplicação, agora já tem. Lembrando que o tema ainda não morreu, não há ainda o trânsito em julgado do tema 995, talvez haja alguma possibilidade de interposição de recurso extraordinário, a gente não sabe ainda como é que vai ficar o tema, mas futuramente a gente vai trazer essa situação de novo para vocês. E o Alexandre, faça aí suas considerações finais. Fred, eu queria agradecer, foi uma grande satisfação estar aqui junto com você, que é um ícone do direito previdenciário. Eu comecei a estudar direito previdenciário pelo seu livro, então, assim, é muito bom a gente compartilhar, enfim, trocar experiências, não só entre nós, profissionais, procuradores, enfim, mas com advogados, alunos, e isso é sempre uma forma de aprendizado, né? Nós nunca estamos estacionando no aprendizado, nós estamos sempre aprendendo. E isso é o que é mais importante. E eu fico à disposição para, eventualmente, em outra oportunidade, a gente estar aqui de novo com seus alunos, que são milhares pelo país. Ainda chegou uma última pergunta aqui, a Marina Vieira de novo. Se após ajuizar a ação, o segurado tiver completado 35 anos de contribuição e na demora do processo, o segurado tiver atingido 37 de contribuição, é possível reafirmar a DR para a data em que ele atingiu 35? Desde que não retroaja ao ajuizamento da ação. Porque o marco mais remoto da tese, agora nos embargos de declaração, é a data do ajuizamento da ação. Então, se no processo ele fez 37 anos, se retroage aos 35, desde que os 35 seja da data do ajuizamento para cá. Então, isso acaba sendo possível. Bom, gente, chegamos aqui ao final, as últimas considerações. O cupom vai estar ativo daqui a 5 minutos, tá? O curso de Direito e Processo Previdenciário tem um desconto extra de R$30, de R$ 239,90 por R$ 209,90 no site da editora Juspódio. É o mesmo cupom das lives passadas, eu vou publicar aqui também no Instagram, quando acabar, que é Frederico 2020, tudo junto. Então, Frederico 2020, às 23 horas de hoje, ele vai expirar. E aos alunos que estão perguntando aqui, teve 3 perguntas do curso de prática, eu não quis responder, para responder conjunto. Nós temos o curso de prática 90 horas com 14 disciplinas, estou fechando a 13ª, para entrar na última, que são dependentes, pensão por morte e auxílio reclusão, e nós lançamos 7 isolados. Esses isolados fazem parte do curso grande, tá? Isolados como a parte de cálculos previdenciários e revisão de renda mensal, como processo administrativo e judicial, como segurado especial, como benefício por incapacidade de perícia médica. Então, esses 7 isolados na área de prática previdenciária são módulos reunidos em temas específicos, porque a depender do aluno, ele não tem interesse em adquirir o curso completo de 90 horas. Tá bom, Alexandre? Um abraço, viu? Um abraço. Com certeza aí a gente vai fazer temas não faltarão para a gente debater. O Alexandre tem 33 anos, né? 33. 33? Isso. Tem 7 anos a menos que eu e tudo mais, mas assim, embora eu tenha 40, ele tenha estudado pelo meu livro, em termos de conhecimento, eu não estou na frente dele, não. A gente está empatado aí. Se ele seguir nesse ritmo aí, ele ainda consegue me passar com certeza. Valeu, Alexandre. Um abraço, Valeu. Pessoal. Obrigado para todo mundo aí. Boa noite. Até a próxima. E um bom feriado para todo mundo.